Tá no ar o programa Conversa Afiada, o espaço onde os extremos se encontram e as ideias se confrontam. Aqui o debate é direto, ao vivo e sem filtro. À minha direita, o verde, à minha esquerda, o amarelo e no centro você, o azul e branco. Juntos representamos as cores da nossa bandeira e unidos temos a oportunidade de levar o Brasil, esse gigante por natureza, ao seu destino esplêndido. Muito boa tarde a todos, momento especial, momento amigável, momento talvez de polêmica hoje, professor, né? Mas é muito gostoso fazer parte e participar do programa Conversa Afiada. É muito gostoso, professor. Eu lembro desde o primeiro programa, hoje qual edição que é? Número 108. Número 108, e como evoluímos, como conseguimos trazer esclarecimento, esse fura-bolha que a gente proporciona ao telespectador, mas é muito gostoso o aprendizado, professor. Você considera que evoluiu, mudou nesse percorrer aí desses 4 meses? Evoluiu amplamente pela própria quantidade de seguidores no TikTok, que já chega a 35 mil, é um exemplo clássico disso. Mas pessoalmente, professor, estou falando, você evoluiu? Lógico. Ou não? Todos nós evoluímos. Todos nós evoluímos. Sempre. Sempre buscando evolução. Tem gente que evolui, é claro. Tem uns que evoluem. Então, esse é o papel do programa Conversa Fiada. Ô Santiago, você estava na bancada comigo já a primeira vez? Já estive com você. Uhum. Então, hoje não vou explicar que nós somos um movimento cultural de união através das cores, unidos pelo Brasil, sempre em diferente esquerda e direita, a gente busca aí o amor ao povo, o amor ao Estado, sempre pautado no amor. Sempre. Essa união e essa mistura de cores, professor. E desde o início fico feliz, cara. Minha mãe, minha sogra, meu sogro sempre me assistindo, professor. Desde o início do programa. Pelo menos 3 telespectadores a gente teve. A vida inteira o programa, professor. No mínimo 3 a gente teve. E começou minha mãe, meu sogro e minha sogra. Gostoso, hein? É muito bom. Excelente. Ter a participação da família. Sim, super. Vai lá, professor. Muito boa tarde, Lion. Boa tarde aos nossos telespectadores diletos e seletos da TV Capital, canal 32 Goiânia, e da TV Capital, canal 41 Recursos. Você tem um programa neste horário, concorrendo com o Jornal Hoje da Globo, então tem que ser um programa bom, tem que ser um programa atrativo, informativo, didático, pedagógico, democrático, republicano e livre. Um programa plural, interativo e por aí vai. Então eu quero abraçar então todos os nossos telespectadores nessa centésima oitava edição do programa Conversa Fiada. Algumas datas comemorativas, eu nem vou falar sobre elas, porque são muitas. Rapidamente aí na tela, por favor. Dia da Ciência, Dia Nacional da Cultura, do Design, Dia do Técnico Agrícola, Dia Mundial do Inventor. É importante que você, inventor, tenha que levar para fazer a patente, né? Tem que patentear. Dia do Protético, Dia Nacional do Radioamador, Dia do Técnico em Eletrônica, pessoal que arruma televisão, dentre outros. Dia do Corpo de Saúde da Marinha Brasileira, Dia do Escrivão de Polícia e Dia Mundial da Conscientização sobre o Tsunami. Só lembrando que o tsunami é um fenômeno geológico. Igual você tem terremoto, que é na terra, que é no solo, você tem um maremoto, que é no mar. Então o tsunami ocorre, a origem dele é a partir do deslocamento de placa tectônica, independente do movimento, seja de convergência, divergência ou tangência, no fundo do mar. A partir daí que você vai ter, então, os tsunamis. Então vem para cá, participa do seu recado. Tem também aí uma imagem que eu mandei, que não está na pauta, mas eu já anunciei no nosso vídeo, né? Zohran Mamdani, candidato de esquerda eleito prefeito de Nova York, o mais jovem e o primeiro muçulmano a ocupar o cargo na história da cidade. Como eu disse, a 10ª maior cidade do planeta. Professor, ficou feliz com essa eleição? Demais da coisa. Então tá bom, beleza. Momento de reflexão, eu sempre trago uma palavra de fé ou um versículo aí a cabo do meu livro, mas hoje o senhor falou meu coração e
uma mensagem, é forte, cara, bíblica. É uma mensagem forte bíblica, mas eu vou tentar explicar, né, o que o senhor falou no meu coração, trazendo aí de dentro para fora. Olha, em Lucas 12, 51. Pensais, Jesus falando, viu? Uhum. Hoje nós temos a presença aqui de um pastor também político, né? Mas vou trazer essa mensagem aqui. Pensais, Jesus falando, pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, antes divisão. Pois daqui em diante estarão 5 numa casa divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eu vou só repetir aqui, ó. Pode deixar aí, ó. Pensais que vim trazer paz à terra? Não. Eu vos digo que antes divisão. Muitas vezes, para a gente ter paz na terra, vem primeiro a divisão. E como unir? Como é possível unir a divisão? Né? Se filhos, noras, entre familiares ali já tem a discordância, como é possível a gente unir a divisão e ter paz? Quando a gente não tem lado, professor. Quando o lado é o amor. Quando você escolhe o amor, tudo muda, professor. E o amor verdadeiro e genuíno é aquele que se tem liberdade. Liberdade de escolha de lado ou liberdade de amar. Eu quero ter um relacionamento genuíno com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Eu não quero obrigar ninguém a me amar. Ele tem essa liberdade de me amar. É tão bom isso, a liberdade. E Deus nos deu a liberdade. Eu penso que quando a gente escolhe o lado do amor e o amor transborda nas nossas vidas, o seu filho rebelde vai começar a olhar diferente para você. A sua esposa vai sentir algo especial. Os seus amigos notarão uma luz diferente. Porque o amor é o maior sentimento e o melhor sentimento. E que assim seja. Eu tenho esperança que o amor seja derramado através da política dos nossos governantes. Se todos escolhessem o lado do amor, com certeza o nosso país, o nosso Brasil, o mundo estaria diferente. Não teríamos guerra, porque a verdadeira guerra seria a guerra para quem ama mais. Se a verdadeira guerra fosse para quem ama mais, tudo estaria diferente. O mundo estaria muito melhor. Que possamos escolher o lado certo. Indiferente à esquerda, indiferente à direita, sempre vai existir esquerda, sempre vai existir direita. Somos brasileiros, moramos aqui nesse território imenso, belo, esplêndido, mas esses dois lados precisam estar pautados no amor, escolhendo o amor. E quando nós escolhemos o amor, tudo muda. Eu acredito nisso, professor. Apresenta aí nosso convidado, essa é a mensagem de reflexão de hoje. Vamos lá. Ele é professor, é historiador, é advogado, cientista político, libanês, torcedor do Atlético Clube Goianiense e da Estrela Solitária do Botafogo do Rio de Janeiro. Estou falando de Badião. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde à mesa toda. Estamos aqui felizes numa tarde maravilhosa em que acabamos de ouvir uma mensagem em que Jesus Nazaré esteve com a gente e deixou plantado o amor. O único caminho para chegar a Deus, para chegar à casa celestial, você colocou muito bem, é a caridade. A caridade é a expressão máxima do amor ao próximo. Boa tarde a todos vocês. Advogado, pastor, vereador para o Goiânia, dessa 20ª legislatura, e se eu me falha a memória, da 18ª também, então já é o segundo mandato dele. Ele que tem estado afastado aqui da gente, mas o bom filho a casa torna. Boa tarde, venha para cá, venha falar com o público da TV Capital, Oséias Varão.
Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui do programa Conversa Fiada, que é um programa que já está se tornando uma referência do debate político aqui no estado de Goiás. Eu quero parabenizar vocês pelos debates sempre muito qualificados, convidados muito acertados para debater os temas. E eu estou à disposição para comentar as notícias e as polêmicas do dia. Deixa eu falar um pouquinho aqui, professor, rapidinho. Isso aqui. Eu fico feliz quando nós recebemos aqui também políticos. Estou feliz por todos, tá, gente? Né? Sem distinção aqui. Mas convidados políticos, eu fico triste às vezes quando eu convido alguns e eles não vêm. Talvez tenham seus motivos, ok. Mas é gostoso, porque o político, o líder, muitas vezes ele tem a caneta na mão. Né? A gente às vezes tem boas ideias, né? Mas às vezes a gente não consegue assinar o cheque. Não é verdade? É verdade. Então a presença de políticos, além de você conhecer ele, né, aprofundar o conhecimento, saber o que ele pensa, ele também aqui no nosso programa pode aprender alguma coisa. Né? E o que foi aprendido aqui, como eu tenho aprendido muito aqui, e creio que cada convidado tem aprendido bastante, tem confusão? Tem discordância? Tem, mas também tem aprendizado. Então é muito gostoso, viu, Zé, receber aqui políticos, né, eleitos pelo povo. Fico muito feliz, viu, pela sua presença. Eu, inclusive, quero agradecer você pelo convite, né? O Laio me mandou um convite essa noite, de última hora. 1h30 da madrugada. Estava assistindo o programa reprise, passou 1 da manhã. Aí a sorte é que eu acordo geralmente às 4h30 da madrugada. Aí fui mexer no celular, já vi que tinha um convite, já respondi para ele só viu depois mais tarde. Acordei um pouquinho eu mais desconfio tarde. Que eu durmo mais cedo e ele dorme mais tarde, e eu acordo mais cedo e ele acorda mais tarde. Não, justamente, está corretíssimo, está corretíssimo. Vamos lá, advogado, administrador de empresas, professor, mestre em Direito Constitucional, comentarista das rádios Interativa, Sucesso, Difusora, e aqui também da TV Capital, aqui do nosso programa Conversa Fiada. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Santiago Freire. Boa tarde. Prazer é meu. Boa tarde, Lion. Boa tarde, MM, primeiro pelo convite de vocês, meus colegas Oséias, Estela, professor Badião. Professor Badião, inclusive, que eu não via tem muitos anos. Foi um prazer reencontrá-lo, professor. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, que seja uma tarde muito agradável. Maravilha, bacharel em Direito, estudou na PUC Goiás, atuante em Direito Agrário, Civil e Previdenciário, doutora Estela Mares. Se eu me falo a memória, tinha um imobiliário chamado Estela Mares em Goiânia. Boa tarde, vem pra cá. Boa tarde a todos da bancada. É uma honra estar com todos vocês aqui. Sim, tinha a imobiliária Estela Mares, tem um grupo Estela Mares maior aí fora, mas infelizmente eu sou... Nada a ver com você não, né? Infelizmente não. Você não é herdeira daquela Estela Mares? Não, eu não sou herdeira. Sou herdeira só do nome. Maravilha. Então tá, vamos começar aqui, debater os temas aí. Tem a fala do Lula, nós vamos colocar. Mas coloca o tema 1, pode colocar em tela aí. Nós vamos ler aí, pedir a opinião dos nossos convidados. Nenhum dos 115 mortos, porque foram 121, não, 121, 4 policiais. 4 policiais. Nenhum dos 115 mortos divulgados em mega operação no Rio de Janeiro consta em decisão judicial. Decisão judicial que decretou prisão de 58 alvos ligados ao Comando Vermelho, não incluiu o nome da lista de óbitos. Eu achei, isso aí me chamou a atenção, professor. Nenhum, né? E, antes disso aí, eu quero colocar a fala do nosso presidente Lula. Ele falou, bem polêmico um pouco aí, nós vamos daí escutar a opinião, e a pergunta vai ser, a mega operação no Rio de Janeiro foi desastrosa ou foi bem sucedida? Mas coloca o vídeo aí, produção. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa.
Tá aí, o Lula classificou como desastrosa essa operação. Eu vou começar hoje com o Zé. Pode ser você? Ah, que bom que você começou comigo. Aí vai lá, Zé. Mega operação no Rio de Janeiro, foi desastrosa ou bem sucedida? O Lula achou desastrosa. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, eu tô chegando num ponto que quando eu tô ouvindo o Lula falar, eu não tô conseguindo conter a minha ira. Que cara asqueroso, gente. Podre. Matança, senhor Lula. Vamos falar de matança, senhor Lula, de responsabilidade do Estado, senhor Lula. 40 mil homicídios todos os anos neste país e o senhor não faz nada. Não resolve nada. O senhor já parou para pensar se nós fôssemos enfileirar essas 40 mil mortes, 40 mil homicídios que acontecem no Brasil debaixo do seu nariz? E nós nunca vimos o senhor tão empenhado, por exemplo, em indenizar os parentes dessas vítimas dos bandidos. Nunca vimos. Agora, o senhor Lula está empenhadíssimo em indenizar os parentes das vítimas dos bandidos mortos. Gente, será que é só eu que fico irado, indignado e com vontade de vomitar diante de um presidente asqueroso como esse? Me perdoe, eu tenho que falar isso. É isso que eu sinto. Nenhuma. Alguém viu o Lula se mobilizando aí para indenizar as centenas, talvez milhares de policiais que morrem todos os anos neste país defendendo o cidadão trabalhador, protegendo de bandidos? Alguém já viu isso? Isso está começando a beirar insanidade. Síndrome de Estocolmo, sei lá o que é isso. Isso só se explica no campo psiquiátrico. Gente, pelo amor de Deus. E aí a manchete, Lion, que chamou a matéria, você percebeu? Olha só, isso aí é uma crítica também que a gente tem que fazer a grande parte do jornalismo brasileiro. Grande parte dos jornalistas brasileiros sofreram lavagem cerebral nos bancos das faculdades, no sistema de mídia, na cultura, e eles resolveram entender que os policiais são os inimigos da sociedade, tá? Psicologicamente falando, e talvez psiquiatricamente falando, boa parte dos jornalistas encaram os policiais como os bandidos vilões da história e os bandidos, os criminosos, como vítimas. Aí eles acontece uma operação como essa, eles ficam caçando pelo em ovo. Eu tenho que encontrar uma forma de mostrar que os vilões são os policiais. Olha, gente, olha só para vocês verem. De todos os mortos, nenhum estava na ordem de prisão determinada pelo juiz. Será que os policiais... É essa suspeita que eles querem jogar na nossa cabeça. Será que os policiais não estão matando pessoas aleatoriamente, executando? Meu Deus do céu. Só que a manchete não contou, Lion, que embora esses homens não estavam na ordem do juiz, só de Goiás, Lion, só de Goiás, acho que tinham 5 fugitivos escondidos nos morros do Rio de Janeiro, porque lá se tornou, por causa da ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal, lá se tornou um ambiente tranquilo, fértil para bandidagem. Né? Então vamos parar com esse negócio, pelo amor de Deus. É um clamor que eu quero fazer a quem é jornalista ainda lúcido, ainda racional. Vamos parar com esse negócio de ficar caçando pelo em ovo para criminalizar policiais, que na verdade são heróis, que se colocam diante de nós e os bandidos para nos defender, e vocês só metem facada nos policiais. Que coisa de doido! Tá certo. Você continuar lendo a notícia, tinha muitos ali do Pará, 2 menores, tinha 2 menores, e mais da metade não eram ali do Rio de Janeiro, vieram de outros estados. Você falou 5 de Goiás, mas acho que 50% era do Pará. E diz em levantamento aí da polícia, até nós vamos debater com o Alexandre de Moraes, foi lá depois pedir algumas explicações, nós vamos falar um pouquinho disso aí no tema 2. Mas fala um pouquinho para nós, Badião, dá a sua opinião dessa mega operação, se foi desastrosa, você concorda com a fala do Lula ou discorda, se foi bem sucedida? Na verdade, Zé, assim, justa razão em colocar tudo isso.
O governador mandou a polícia dele com 100 e tantos mandados de prisão na mão e outros tantos de busca e apreensão. Chegaram na Toda da Maré. O que os bandidos fizeram? Vazaram para dentro de uma floresta. Porque lá é o campo que eles conhecem. Vamos pegar esses policiais e vamos trucidar tudo. Não, eles não foram com buquê de flores. Eles não estavam enfeitando com buquê de flores. Eles foram com fuzis de última geração. Foi isso tudo que a polícia recolheu. Centenas de fuzis. Isso aí o que é? Arma de guerra. Graças a Deus. Graças ao Espírito Santo. A polícia foi protegida. E a polícia respondeu como devia responder. Eu estou aqui para cumprir uma ordem judicial. Se você quer opor a força pública, é um problema seu. Vai levar bala. E detalhe, não tem nada a ver com o Ministério Público Federal, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com a Polícia Federal, não tem que meter o focinho no meio. É uma questão de Estado. O Estado tem o juiz estadual que decretou a prisão e mandou fazer busca e apreensão. A polícia estadual saiu para cumprir ordem. O que o federal tem a ver com isso? O que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? O que o seu Lula tem a ver com isso? Essa história do Alexandre de Moraes, eu ainda quero falar sobre ela também. Não, claro que vamos falar. Tema 2, vamos pro tema 2. Só fim do mundo. Porque, na verdade, o governador tem daqui, da minha presença, de todos que estão na mesa, você, Cláudio, foi fantástico. Vamos fazer mais uma operação dessa. Vamos recuperar a cidade para a cidade. Vamos recuperar para o cidadão de bem, o cidadão inocente. Ele precisa da proteção do Estado. E o Estado cumpriu sua obrigação. Nada mais que isso. Estão querendo dar uma conotação política onde não existe. Não existe. Governador, parabéns. Deus te proteja. Deus te dê muita luz. Você foi fantástico. A situação do governador não está fácil aí não, hein, professor? Ele até já foi no Supremo Tribunal Federal lá, não tem nada a ver com essa operação, mas já estão vendo a cassação dele. O Tribunal Regional Eleitoral está tomando iniciativa. Alzé, vê se você concorda comigo. Depois que você toma posse, é que nem casamento. Tudo que quem tiver com alguma coisa contra, fale agora. Deu a posse, arquiva todos os processos. A lei eleitoral tinha que ser atuária. Hoje, se você deu posse, todas as ações que estão contra aquele empossado deviam ser arquivadas. Como é que você chega num prefeito depois de 2 anos de administração e caça o mandato do prefeito? Caça o mandato de um deputado. Depois de estar atuando em várias comissões, está trabalhando, como é que você tira essa pessoa? Como é que você para a prefeitura? Como é que você para o Estado? Como é que você vai parar o Rio de Janeiro por conta de um processo supostamente condenável? Essa menina Galotti piolho. É piolho, porque o pai dela, que manda no judiciário há muitos anos, ele nomeia todos os filhos dele, genro, puxa-saco e amante. Então é isso aí que está acontecendo. Ela vai agora para cima dele, o grande companheiro, que é Cláudio. Você, abençoado por Deus, pode ter certeza, se essa Galotti tomou a iniciativa de mexer no seu mandato, está mexendo com o povo, está mexendo com a opinião pública, nós não admitimos isso. E eu acho que podia parar com essa porcaria de lei eleitoral que atinge o cara depois que ele toma posse. Tá aí a opinião do Badião. Santiago Freire, ontem a gente falou também desse tema, e o que chamou um pouco a atenção, e houve concordância aqui dos dois lados, né, professor? Tá de testemunha. Sim. O pessoal falou assim, eu não gostei que subiu pro morro, e depois desceu. A polícia não tomou o controle, né? A gente fez até uma pergunta aqui, é preciso uma operação rápida ou tomar o controle? E tomando o controle devagar, uma operação de guerra de muitos anos, uma operação a longo prazo. Assumiu o comando aqui, a polícia. Uma operação de exército mesmo, uma junção aí de todas as forças. Foi isso que foi o programa de ontem, o acordo assim, entre que todo mundo concordou. O acordo não, a opinião. E ganhando território devagar, dando liberdade ali para
para a população, mas não o que foi muito falado aqui, que a polícia subiu e logo já desceu. E esse aí que o pessoal acabou não gostando. Ficou na mata e voltaram à noite, 14 vagabundos desses, miliantes, voltaram e estavam dormindo numa caverna. Eles foram lá, houve resistência e a polícia meteu bala neles também. Conclusão, a polícia ainda está lá na mata, vigiando. Agora, não entrou no meio do povo, da cidade. Na cidade, no ambiente familiar, a polícia não entrou porque há uma guarda da vida dos inocentes. Tá certo. Fala um pouquinho aí, Santiago. Concorda com a fala do Lula? Discorda? Eu não fui ao Rio de Janeiro menos do que 10 vezes na vida, né? Só esse ano eu passei um mês lá, o mês de julho inteiro. Estou voltando agora de novo. Então, assim como alguém que frequenta a cidade de 1 a 2 vezes por ano, eu posso dizer que Rio de Janeiro é um assunto muito complexo que nós, goianos e goianienses, não sabemos nem do que estamos falando. Então eu nem sei opinar se o melhor é ir devagar, é ir rápido, é ir aos poucos, porque tudo que se tentou até hoje deu errado e é muito complexo para nós goianienses. Agora sobre o Lula. É óbvio que foi desastrosa a operação. Se o Lion fala para mim, Santiago, vai no supermercado e compra maçã, eu volto com pera, é óbvio que deu errado a operação. É evidente, o juiz assinou uma decisão judicial mandando buscar X pessoas, prendê-las. E voltou sem nenhuma presa. É óbvio que do ponto de vista técnico, e repito, o meu comentário, como sempre, ele é técnico, ele não é político. É óbvio que do ponto de vista da decisão judicial que autorizou a operação, é óbvio que foi ineficaz. Se o juiz mandou os policiais buscarem X pessoas, o João, a Maria e o José, e os policiais voltaram sem o João, sem a Maria e sem o José, é óbvio que a operação não foi bem sucedida. Agora, o que aconteceu com os policiais? Por que eles não trouxeram essas pessoas? Porque lá eles foram recebidos com tiro. Então eu defendo a constitucionalidade e a legalidade do que aconteceu, das 117 pessoas mortas. Porque até, ao que tudo indica por enquanto, são pessoas que revidaram a polícia, que estavam armadas, que meteram tiro na polícia, que não deixaram a polícia passar. Então, do ponto de vista constitucional e legal, o que aconteceu lá tem previsão de lei. Os policiais agiram na defesa da ordem e agiram em legítima defesa. Ok, tá tudo certo. Constitucionalmente, os policiais fizeram o que eles tinham que fazer. Agora, o fato dos policiais terem feito o que eles tinham que fazer e terem previsão legal para terem reagido como reagiram, não tem nada que ver com a operação ser bem sucedida ou não. Por quê? Porque a operação veio de uma autorização da justiça para se atingir tal objetivo. Tal objetivo foi atingido? Não. Os policiais voltaram sem essas pessoas. Por culpa deles? Não. Por culpa de uma retaliação, que eles não estavam preparados para elas, enfim, não conseguiram atingir o objetivo. Agora, obviamente, sucesso na operação não teve. E, com todo respeito aos meus colegas, pergunta para a mãe dos 4 policiais se a operação foi bem sucedida. Uma operação. Eu não quero nem falar dos bandidos, não, porque eu tenho dó das mães também. Eu vi o depoimento de algumas mães lá. As mães não necessariamente têm culpa dos filhos terem ido para o crime, não, para a marginalidade. Então, assim, o bandido mereceu morrer, tudo bem, é a sua opinião, mas eu estou falando da mãe. Mãe, eu tenho dó de qualquer mãe. A mãe do bandido e a mãe do policial, porque mãe é mãe. Mas vamos falar agora só das mães dos policiais. Perguntam para ela se a operação foi bem sucedida. Os filhos dela voltaram em caixões. Isso é ser bem sucedida? Uma operação, esquece os bandidos, estou falando dos policiais. Uma operação que 4 policiais morreram, cadê o sucesso? Cadê a eficácia do Estado? 4 policiais morreram e morreram de graça, porque o objetivo da operação não foi atingido. Os grandes líderes da operação, a imprensa está falando no nome de um aí que eu não lembro, a polícia voltou sem ele. Então... o pessoal tem se falado também na imprensa que muitos dos líderes da facção criminosa, do crime organizado, não está na favela ali, não. Lion, tem só me se permita falado. fazer um rápido questionamento diante do que o Santiago falou. Santiago, eu acho que a sua afirmação de que a operação não foi bem sucedida e de que se você perguntar para a mãe dos policiais se a operação foi bem sucedida ou não, seria uma forma de aferir se essa operação foi bem sucedida ou não,
eu queria propor uma reflexão. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares, na verdade, de soldados aliados morreram na Segunda Guerra Mundial. Se nós perguntarmos para as mães desses soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial se a operação que libertou a Alemanha do nazismo, a Europa do nazismo, foi bem sucedida, qual que seria a resposta das mães desses policiais? Percebe que essa pergunta, ela não é uma pergunta que vai no cerne da questão. Quando a gente transfere a análise disso para as mães, é óbvio que o que vai motivar a fala de uma mãe que perdeu um filho é uma fala emocional. Não é uma fala que analisa os fatos, a realidade, se a operação foi bem sucedida ou não. Então eu acho que é uma analogia muito equivocada, com todo respeito, viu, Santiago? Claro, te respeito. Não, mas tem que levar em consideração falar, também, tem mais de 400 presos, hein? Foi para a cidade também a polícia, andou pegando presos. Até agora não veio um relatório de quantos presos dentro daqueles mandados que foram cumpridos. Não foi na floresta, na mata, mas na cidade. A polícia entrou na cidade e prendeu um monte deles. Tem que ver um relatório que a polícia vai apresentar ainda. Estela, fala um pouquinho. A fala Estela Mares, eu não vou esquecer do nome. Estamos curiosos aqui. Mares, mas... a única mulher na bancada. Obrigado por estar participando aqui. A gente fica muito feliz com a presença feminina aqui, de mulheres, né, professor? Teve um dia, acho que o dia mais difícil de debate aqui. Não sei se acho que você estava. Foi o dia mais difícil para mim, que foi só mulheres na bancada aqui. Rapaz, pegou fogo aqui. É mesmo? Foi difícil, foi o dia mais difícil. A Amanda Cacheto estava junto? Tava junto. Ficou na Amanda Cacheto. Tava a Amanda, a Estela e quem mais estava? Do pessoal, o presidente do pessoal. Tava minha amiga. O pessoal é Mano Jacob. Mano Jacob. Rapaz, que debate, rapaz. Pegou. Você estava no dia do Manu? Então você não estava nesse dia. Eu estava o dia com a doutora Sara, a minha amiga também, doutora Ellen, Alana. Não foi esse dia, não. Foi o dia. Foi um dos dias mais piores. Vai lá. Então, meu ponto de vista é o seguinte: se a gente não combate a criminalidade do jeito que está, do jeito que foi, como será combatido? Uma vez que eu não vejo nenhum candidato à presidência propor aumento de presídios. Aqui em Goiânia mesmo a gente só tem um presídio grande, de grande proporção para tantos presos. Passaram-se a se falar de desencarceramento. Então, ou vão ser abatidos ou nós vamos ser abatidos. Uma vez que todos aqueles policiais que entrou lá em combate, eles não foram tentar prender alguém que estava com um 38 na mão. Acho que não tinha nenhum 38 na mão. Era armas de grande calibre, de grande potencial ofensivo. Então, assim, ao meu ponto de ver a situação, ou eram os nossos policiais, os nossos defensores, ou eram quem foi para matar eles, né? Então, assim, ao meu ponto de ver tudo, a operação foi, sim, muito bem sucedida. Infelizmente, tivemos 4 policiais que deram suas vidas ali pela pátria, pelo serviço, pelo que amam, né, defender. E, assim, o final foi de menos 121 mortes. Mas, se a gente for pensar pelas mães, infelizmente as mães, desde que os filhos saem da nossa barriga, a gente não comanda mais nada. Tem mães que choram por filhos que infelizmente se entregam ao tráfico, ao crime, e tem mães que perdem pelo destino. A diferença é que uma mãe que perde um filho para um câncer, por exemplo, ela não teve nem a pessoa que morreu uma outra alternativa. Agora, o filho que escolheu estar ali, ele teria, sim, uma outra alternativa. Tá certo. Professor, vai querer falar hoje? Sim. Certeza? Eu quero deixar claro que nós não podemos deixar que as unidades federativas da União sejam contaminadas pelo crime organizado. Independentemente se é pelo PCC, o Primeiro Comando da Capital, ou pelo CV, que é o Comando Vermelho. O coração do Comando Vermelho está no estado do Rio de Janeiro, está na cidade do Rio de Janeiro, está ali nas favelas, ali no Morro da Fé, o Morro da Misericórdia, para onde foram encurralados, conduzidos, primeiro conduzidos, depois encurralados, lá no chamado Muro do Bope, ali entre a favela do Alemão
e a favela da Penha. Esse é o primeiro detalhe. Então, alguma coisa tem que ser feita. Nós não podemos, por exemplo, eu não sei se é isso, me perdoa, quem fala no microfone tem que ter responsabilidade, mas eu pergunto, eu quero deixar essa reflexão, esse pensamento, essa caraminhola, essa pulga atrás da orelha de vocês. O que foi aquele foguetório ontem, por volta das 21h30, que em vários bairros foram ouvidos, em várias cidades do interior goiano foram ouvidos? Eu não sei se foi ouvido em Minas Gerais e em outros estados. Não sei do que se trata. E eu já tenho informação sobre Pois é, mas se for informação segura, tudo bem, porque se não for segura, não estou questionando a informação do show, se não for segura, nós vamos estar propagando algo que não é verdade. Mas já nós vamos falar sobre isso aí. Outro detalhe. O coração do Comando Vermelho é o Rio de Janeiro e é ali na favela do Alemão e da Penha. E alguma coisa tinha que ser feita ali. No primeiro momento, eu analisei muito mais desastrosa, respondendo a pergunta da pauta, do que eu vejo agora. Porque na minha humilde opinião, num primeiro momento, eu pensava que entre os 121 mortos, 117, porque 4 eram policiais, 2 do BOP e 2 da Polícia Civil, eu pensava que tinha uma quantidade maior de inocentes. E pelo visto parece que não tem. A questão agora é fazer, não sei se foram enterrados, foram identificados, não sei se foram liberados para enterrar, o tipo de autópsia, no que pese ter sido removido o local do crime, porque foi a população que foi lá para o Morro da Misericórdia, ou Morro da Fé, trazer os corpos. Não foi a polícia. E por que não foi a polícia? Por que foi o povo? Por que o povo agiu rápido e a polícia não? Por quê? Então são situações que tem que analisar. Agora, evidentemente que quando você teve 111 mortes, 1992, Carandiru, governador do estado de São Paulo, Antônio Fleury Filho, foi um desastre. Esse é o maior, esse superou. A questão é, os tiros foram de que forma? Vai ter que ter a perícia. Foi frontal? Se foi frontal, entende-se que foi legítima defesa do policial, padrão. Se foi pelas costas, opa, aí já não é legítima defesa. Cadê as imagens das câmeras corporais? Tinha. Essa é a questão. Tudo seria resolvido ou facilitaria a condução de conhecermos a verdade se tivesse câmeras corporais. Mas tem uma galera que é contra. Brasil. Vamos para o intervalo. Nós vamos para a pauta 2 aí, falar do Alexandre de Moraes. Eu tinha preparado 3 pautas, mas não dá tempo aqui, professor. Só para jogar uma pá de cal. Vai lá. Em 2002, o governador Benedita da Silva fez uma operação, aí buscou o alvo. O alvo era Elias Maluco. Elias Maluco que matou o jornalista Tim Lopes. Foi feita uma operação pontual, cartesiana, sem dar um tiro, sem derramar uma gota de sangue, e prendeu o Elias Maluco. É claro que ele era só um. Nesse caso, ele parece que eram 100 mandados de busca, e tinha aí uns 4 que eram cabeças do Comando Vermelho. Mas aí teria que ver toda uma logística, todo um aspecto, uma reação que teve, porque para chegar no como é que é o nome do líder do Comando Vermelho lá? Oda, uma coisa assim, teria que passar por várias etapas de bandidos que faziam a proteção dele. Não sei se o Elias Maluco teria. O Comando Vermelho nasceu dentro do regime militar. O Comando Vermelho nasceu lá. E sempre teve esse modus operandi. Sempre eles protegem o líder até chegar. Eu penso que essa estratégia e essa distribuição de proteção, eu penso que já existia. Mas a pergunta é por que na gestão de Benedita da Silva do PT não derramou uma gota de sangue, não deu um tiro e prendeu Elias Maluco? É por isso que eu disse, temos que ver a quantidade que estava prevista para serem presos. Professor Márcio, nós estamos vai lá um minutinho. Professor Márcio, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos numa disputa de guerra de narrativas que envolve, inclusive, política, ok? Claro. O senhor sabe qual é o estado com maior índice de letalidade da polícia no Brasil? Será que é Bahia? Bahia. Governada por quem? Por PT. Por que o senhor não vai falar disso? Porque é uma guerra de narrativas, tá? Segunda coisa, o senhor usou um dado do governo da Benedita da Silva, foi usado por ela. Agora, sabe qual é o dado do governo dela? A média de letalidade da polícia da Benedita da Silva é muito maior do que a do Cláudio Castro. Tem que olhar os números. Você não pode olhar a propaganda política da pessoa, porque a Benedita Silva está falando propaganda.
A gente tem que ir para os números e verificar o seguinte: no governo da Benedita se matou mais, proporcionalmente falando, do que no governo do Cláudio Castro. Talvez porque tenha feito mais operação policial. Não é isso? Eu não vou. Veja bem, é que este número ela não disse. O senhor disse lá 40 mil homicídios no país. Em que período? São 12 meses, é mais de 40 mil, 44 mil. 45. Em 12 mil? Em 12 meses? Em 12 meses. O último ano, na verdade, que foi levantado pelo Fórum Nacional de Segurança, que acho que é 2024, que eu acho que já fechou, se não me engano, 2024 ou 2023. Tá. 44 mil, 45 mil mortos. Então, 45 mil mortos. E agora foram 121. Por que governadores de direita reuniram-se agora para fazer o consórcio da paz em 121 mortes e não reuniram em 40 mil? Porque estavam atacando o Cláudio Castro por fazer uma operação que precisa ser feita. É por isso que eles se reuniram agora. Então reuniram para proteger um governador. Para proteger um governador que estava fazendo o que era certo. Ah, entendi. Tá certo. Vamos aí para a pauta 2. Coloca aí em tela. Vamos falar do Xandão. Faz tempo que eu não falo do Xandão, hein, professor? Faz tempo. Andou meio sumido. Não tem visto muito ele. Autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do tenente coronel Mauro Cid. Pois é, hein? Tá sem tornozeleiro, Mauro Cid. E tá no semiaberto. Isso. Saiu bem, hein? Ó, Moraes se reúne, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo. Moraes se reúne no Rio de Janeiro com Castro, né, que é o governador do Rio de Janeiro, e autoridades das forças de segurança após mega operação. Moraes, que é relator da ADPF das favelas, chegou e saiu do Centro Integrado do Comando e Controle. E foi de helicóptero, viu, professor? Acompanhado do governador. As portas fechadas. A reunião aconteceu após a ação com 121 mortos, entre eles 4 policiais. Coloca o vídeo aí da visita do Alexandre de Moraes. Beleza, coloca rapidinho em tela aí que eu quero trazer informação para o telespectador. Nós vamos rapidinho, mas daí nós temos aqui 3 minutinhos cada um. Acho que dá tempo de cada um colocar pelo menos sua opinião. Tempo de debate não dá. Mas coloca ali a informação do telespectador. Ó, olha lá, o ministro Alexandre de Moraes visitou o Centro Integrado do Comando e Controle do Rio de Janeiro. Ele foi de helicóptero. A visita aí aconteceu logo após aí, os 120 mortos nessa operação. E Moraes, ele é o ministro responsável pela ADPF das favelas no STF. E o que é essa ADPF das favelas? Né? Por que ele estava lá? É uma ação do Supremo Tribunal Federal para proteger direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Foi apresentada em 2019 pelo PSB, junto a entidades de direitos humanos e movimentos sociais. Ela denuncia muitas mortes em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Alegou que o Estado estava violando direitos à vida, à segurança, à dignidade humana, principalmente de moradores pobres e negros. Mas vamos colocar aí, Osé, vamos lá. Vou pedir aqui, como nós temos 15 minutos, vamos tentar aí uns 2, 3 minutinhos. E para que todo mundo... Eu abro mão do meu tempo para distribuir para eles. Olha pode aí, ficar à professor, vontade. Tá muito bondoso hoje, professor. Eu te amo. Hoje... olha. Vamos lá, Zé, fala um pouquinho. O Moraes precisava lá visitar. Você acredita que... Fala um pouquinho desse momento aí. Queremos te escutar, né? O telespectador do programa quer te escutar. Deixa eu falar algo aqui que a gente precisa hoje ter muita coragem para falar no Brasil, porque eu estou faço isso, inclusive sabendo que eu estou correndo risco. Os senhores nunca perceberam que o Alexandre de Moraes é megalomaníaco, não? Desde que ele era secretário de Segurança Pública. Pesquisem. As operações que ele comandava enquanto ele foi promotor, não é isso? Observa as operações que ele comandava quando ele era promotor, depois quando ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, e agora como ministro do STF. Você já percebeu o vício que ele tem em aparecer? Você já percebeu isso? Isso é uma doença, tá? Chama megalomania. É a pessoa autocentrada em si mesma, ela só consegue construir tudo para que ela apareça.
Esse é o Alexandre de Moraes. Ele tem outros problemas também. Esse é só um deles. Por que eu digo isso? Existe um princípio do direito, Habib Badião, meu professor. Inércia do juiz Santiago. Esse homem, no afã de aparecer como megalomaníaco que é, ele despreza a Constituição Federal todos os dias. Alexandre de Moraes, você não é presidente do Brasil. Você não é parte do poder executivo brasileiro. Não é você que executa políticas públicas. Não é você que faz isso. A sua missão é, mediante provocação, decidir. Você é juiz. Alguém precisa gritar isso. Esse homem não é chefe do poder executivo brasileiro. Ele já entendeu o que é. Ele colocou na cabeça que é e ninguém tira. Tudo quanto é assunto desse país, ele está avocando para si como se fosse o resolvedor, xerife geral da nação. Já contaram para vocês como é que esse processo foi parar na mão dele? Essa DPF? Estratégia, assim como o Dias Toffoli colocou aquele inquérito das fake news na mão dele sem sorteio, usando de estratégia, esse aí é da mesma forma. Ele quer, eu quero os problemas na minha mão porque eu preciso aparecer. Ele não jamais deveria estar nesta diligência que ele se autoconvocou. Isso é absurdo, gente. Nós estamos hoje vivendo uma ditadura de um juiz. Esse homem não respeita ninguém, não respeita a Constituição Federal, não respeita os governadores e o pior, só toma decisão errada, que prejudica, que cria problema. Se nós estamos diante desse caos hoje na segurança pública do Rio de Janeiro, afetando os demais estados, inclusive, porque os fogos que pipocaram ontem aqui em Goiânia, você que é da população acompanhou, várias regiões de Goiânia com fogos de artifício pipocando, segundo informação da polícia que me foi dada pelo sargento Novandi, vereador, foi ontem uma manifestação do Comando Vermelho em várias regiões do país, inclusive em Goiânia. Então nós temos células do Comando Vermelho em Goiânia, gente. E eles deram um comando geral ontem para soltar foguetes em protesto à morte dos bandidos que morreram no Rio de Janeiro. Por que isso está acontecendo? Porque ministros do STF eram membros do Poder Executivo e que deveriam controlar, conduzir e dirigir como as operações da polícia deveriam acontecer. Desculpa, Lai, desculpa, é que eu fico muito indignado. Tá certo, tô feliz aqui. Isso agrega muito para quem nos assiste. Esse é nosso papel aqui. Trazer esclarecimento, trazer opinião. Fico muito feliz. Fico feliz mesmo quando a opinião é colocada e muitas vezes firme aí e também com emoção. Badião, e aí? Põe a pergunta aí que até eu esqueci. Põe a pergunta aí de novo. Olha lá. Visita de Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro é necessária ou foi midiática aí para ele aparecer? O que você acha? Ninguém melhor do que o Oséias para colocar essa situação. Eu só vou complementar. Ele não é governante. Ele nunca foi votado pelo povo. Esse negócio de poder judiciário não existe. Poder vem do povo em seu nome exercido. Aquilo ali é um tribunal revisional constitucional. Não é poder judiciário na tonga da mironga. E detalhe, você não sabia, Zé? Ele não tem vitaliciedade. Ministro do Supremo Tribunal, do TST, sabia, Santiago? Do TST, do Supremo Tribunal. Quem tem vitaliciedade só o Superior Tribunal Militar. Só eles que têm vitaliciedade. Ele pode ser mandado embora, isso o Bolsonaro ouviu de mim e não fez. Mexe a caneta e manda ele embora, porque quem nomeou foi um presidente da República, foi Michel Temer. Mas o outro presidente pode meter a caneta e mandar ele embora. Ele pode ser exonerado. Agora, a autoridade, onde ele arrumou essa autoridade para resolver um problema que era puramente estadual? Não tem nada a ver com o governo federal. Alexandre de Moraes tem a proteção do diabo, do capeta, do demônio. Esse cidadão tem a proteção da maldade. Como é que ele condenou o presidente da República, o ex-presidente da República, à prisão, tornozeleira,
Por que é isso, cara? Ele fazendo tudo errado. Tudo errado. Ele só podia presidir um inquérito onde envolvesse só funcionário do Supremo Tribunal. Se envolvesse uma pessoa fora do Supremo Tribunal, o processo passasse ao inquérito criminal e tinha que chamar o Ministério Público. Não, o Ministério Público está agachado para ele. Esse Procurador-Geral da República é um vagabundo, agachado ao Alexandre de Moraes. Vossa Excelência tem o poder do povo para questionar essas questões que o Santiago colocou muito bem, que o Oséias colocou muito bem. A Constituição, meu amigo, cadê? Você é Procurador-Geral da República, aquele Aras também fez a mesma coisa. Era outro babacão, fazia tudo que o Alexandre de Moraes mandava. Começa agora esse branco aí, está fazendo. O Ministério Público tinha que tomar a iniciativa de defender os interesses do povo. Cadê o Ministério Público? Cadê? Tá certo. Fala um pouquinho aí, Santiago. Primeiro eu falo sobre os fogos de artifício aí que o Oséias comentou ontem, que está todo mundo dizendo que, e pelo visto ele conseguiu uma informação oficial da polícia, né, de que é o Comando Vermelho. Eu gostaria de dizer o seguinte, que as redes sociais estão comemorando essas mais de 100 mortes como se fosse assim, o Estado brasileiro de Goiás, o poder público, venceu o crime organizado, venceu o Comando Vermelho. Talvez sendo um pouco pessimista ou realista, depende do ponto de vista, isso é de uma ingenuidade, de uma inocência sem precedentes. O Lion falou agora há pouco o que eu pretendia falar. Os líderes dessas facções criminosas, não só o Comando Vermelho, eles não moram em favela. Eles moram em coberturas sofisticadas, do Leblon, de Ipanema, condomínios horizontais de luxo lá na Barra da Tijuca. Então, assim... Às vezes até no exterior. E no exterior. Assim, e tem apartamento em Nova York, assim, ingênuo, mas ingênuo. Quem acha que o Comando Vermelho ele foi desfacelado por conta de 110 mortos. Quem morreu é gente da ponta da cadeia alimentar ali, da base da pirâmide. Eu me atrevo a dizer que nessa altura do campeonato, esses postos de trabalho já foram substituídos por outra mão de obra, por outros. Como muito bem disse aqui o MM, né? As forças policiais tentaram subir o morro e a base da pirâmide já segurou, já não deixou subir. Então, como que uma organização criminosa que está em 23 estados, inclusive Goiás, inclusive a cidade de Goiânia, os fogos de artifício de ontem à noite deixaram claro que eles se fazem presente aqui na nossa cidade, como que uma organização desse tamanho, que é muito maior do que muita multinacional, como que uma organização dessa se desfacela com 110 operários, mão de obra barata, que morreu? Então, essa ingenuidade das redes sociais precisa de muito, mas muito mais do que uma operação policial que vai lá, mata mata os peões do Comando Vermelho e vai embora antes de tirar os corpos. Que quem tira os corpos é a população. A polícia não fica nem para tirar os corpos. Mas eu tenho que a polícia foi embora cedo, né? A própria população que tirou. Quer dizer, não adianta, no dia seguinte tá tudo certo. Agora, em relação ao ministro, eu vou dar uma opinião menos apaixonada do que os meus colegas aqui, porque eles claramente odeiam o Alexandre de Moraes, tá tudo certo, né? Você pode odiar e amar quem você quiser. Mas considerando que eu não amo nem odeio ele, eu vou dar uma opinião mais técnica. Um juiz, quando relator de um caso, que é o caso, que é a situação, ele pode, in loco, investigar uma situação. Eu poderia passar a tarde inteira aqui dando exemplos, vou dar só um. Uma vez eu advogava para um prédio, o guarda-corpo estava caindo, eu fui lá pedir para o juiz uma liminar, ele falou, quero ver. Ele saiu do fórum e foi lá no prédio ver comigo. Ele falou, você tem razão, aqui o guarda-corpo está caindo aqui e atingindo a segurança de quem passa na rua, vou dar a liminar. Quer dizer, juiz ir in loco, juiz ir ver uma situação nos meus processos, aqui em Goiânia. Já aconteceu não sei quantas vezes. Então não tem nada de absurdo ou irracional um juiz que atua num caso ir in loco verificar com os próprios olhos. Eu poderia passar o resto do dia aqui vendo. Eu já tive juiz que foi ver paciente na UTI junto comigo, porque para conferir se o estado era grave mesmo ou não. Normal. Tá certo. Estela Mares. Me permita. É porque quando o Santiago fala, eu não consigo resistir. Um minutinho, porque daí eu... Ué, que bom que eu sou irresistível. Um minutinho que ela tem 5, porque para ter os 5 direito. Eu vou falar só um minuto mesmo, é só para dizer o seguinte, o Santiago, com todo respeito, me parece que você está sendo muito ingênuo quando pensa que o povo é ingênuo. Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão se manifestando, eles sabem que a polícia não venceu o Comando Vermelho. Nem é essa a expectativa das pessoas, Santiago. As pessoas não são tão inocentes assim, não. As pessoas, quando elas comemoram essa operação,
é porque elas têm a expectativa de que isso seja uma virada de chave na condução da forma com a qual a criminalidade é tratada. A população sabe disso, as pessoas sabem que porque matou 100 bandidos não vai resolver o problema. As pessoas sabem disso. As pessoas não são tão inocentes, sabe? Então, o que a gente precisa no país nesse momento, gente, é encarar bandido, como inimigo da sociedade, e não como vítimazinha, como boa parte das pessoas que são influenciadas pela ideologia da esquerda fazem. Tá bom. Stella, fala um pouquinho. Concorda com o Xandão lá? Deveria ir? Precisava de helicóptero? Não quis ir de ônibus, velho. Não, mas se ele não andar de helicóptero, se ele andar de carro, acho que ele apanha. Olha aí. Não, concordo plenamente com meus colegas aqui de bancada, né? Se for de carro, ele apanha. Não, de ônibus. Não quis ir de ônibus, pô. Pegar um ônibusinho ali, até eu peguei. Metrô, ir de metrô, dar uma voltinha de metrô. Não, de jeito nenhum, não pode. Agora, em relação à questão do Alexandre. Não, primeiro eu quero só complementar aqui também a fala do Dr. Santiago, em relação à questão de os policiais não terem tirado os corpos lá de onde foram abatidos. Realmente, não tiraram e não era obrigação deles, era da perícia, né? A perícia que tinha que ir lá e olhar como que estava a situação dos corpos, inclusive a população fez errado de tirar eles de lá. Eles tiraram a cena do crime, fraudaram a cena do crime. Em relação ao Xandão, eu concordo plenamente com os doutores em relação a ele ser muito amostradinho, né? Ele quer, sim, realmente se mostrar muito, e meu diagnóstico em relação a ele não é, como que o senhor falou? Não, para mim ele é um psicopata mesmo, que busca o poder, e que realmente ele quer estar em tudo, e que mas ele pra mim acha ele é psicopata também, tá? Já falei Sim. isso, né, professor Major? Eu li um livro uma vez que fala que o ápice do psicopata é buscar o poder absoluto. Então eu acho que realmente é o que ele busca, é o poder. Ele se acha o dono do Brasil, ele está ali em tudo. E como o senhor vê o Lula, o senhor não consegue ver o Lula, eu já não consigo mais olhar nada em relação ao Alexandre de Moraes. Eu tenho ranço. Pode. Bom, nós falamos e não olhamos o exemplo. Por exemplo, se nós aplicarmos a Bíblia nas relações políticas, vamos aplicar o Alcorão, que nasceu da Bíblia. Na Bíblia, 600 depois de Cristo, Maomé copiou a Bíblia, fez o Alcorão. O que diz o Alcorão? Se você matar, você morre. Se você roubar, corta a mão, corta a pé. Se você estuprar, corta o pipil. E se você traficar, morre. Vai num país muçulmano com 20 gramas de cocaína no bolso, você vai morrer. Não tem conversa. No mundo muçulmano, está aplicando a Bíblia. E lá não tem conversa. Vai ficar lendo a Bíblia aí para os depressivos, para não sei o que lá mais. Aplica politicamente. Se você cometeu um desses crimes, latrocínio, estupro, sequestro ou tráfico, não tem conversa, aplica a pena de morte. Se tivesse aplicado, a maioria desses jovens que morreram lá, que a polícia teve que matar para se defender, estariam lá, porque todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Nos países muçulmanos não acontece, não tem nem presídio. Nem presídio. O nego matou, já vai lá e corta o pescoço. Eu mando o vídeo para vocês verem. Corta o pescoço, acabou a conversa. Não tem que ficar alisando cabeça de bandido e nem imaginando que bandido um dia vai recuperar. Que o cara que estupra uma criança de 10 anos, você acha que ele recupera um dia? Nunca. Deixa eu só dar moral pro pessoal. Telespectador? Telespectador, senão quem vai ficar depressivo é ele, né? Pessoal do Linha Afiada 98133-4354. Walter de Caldazinha, André Rodrigues do setor Pedro do Vico, Maurício do Jardim Novo Mundo, Eva da Vila Aguiar, Lidiane do Jardins Paris, Evandinei do Novo Horizonte, Maura da Vila Nova Esperança, Paulo Roberto, Senador Canedo, Luiz César da Vila Nova, Érica de Trindade, João Santos da Vila Concórdia. Desculpa não poder colocar aqui as perguntas que vocês fizeram para os nossos comentaristas, porque não dá mais tempo. Mas eu vou falar de um aqui que está todos os dias nos assistindo e sempre participando. Samuel de Anápolis, muito obrigado a você. Você realmente nos dá força para continuar. Eu fico muito feliz quando tem bastante telespectador, manda mensagem, participa. Tem dia que não dá para ler, né? Mas hoje deu aqui, ó o que o nosso telespectador tá
Está politizado. Será que os cabeças do crime organizado não estão em grande parte do DF, entre aspas, políticos? Olha só, não é minha fala, viu? É do telespectador Samuel de Anápolis. Fica aí a reflexão. E vamos, 10 segundinhos, cada um dá o tchau. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Fico muito feliz. Foi um grande debate, esclarecimento. Acredito que eu aprendi com todos vocês aqui nesse dia. Obrigado, Oséias. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Um abraço a todos os nossos debatedores, a nossa audiência e até a próxima. Tá certo, Estela. Fico muito feliz de comparecer a essa bancada hoje, muito alegre de escutar vocês. O senhor Abadian, que quando eu assisti ele pela televisão, lembra que eu falei que era ele? Fico muito feliz de conhecer o senhor pessoalmente e muito obrigada pelo convite. Abadian. Pessoal, vamos aplicar a Bíblia, vamos aplicar a palavra de Deus que mandou para o inferno Lúcifer, tirou lá do inferno, mandou para o inferno e vem incorporando esses desgraçados aí, esses estupradores, traficantes, na torcida. Vamos tirar esses diabos de perto de nós. Mete a faca, fuzila e acaba com isso. Pena de morte, já! Vai lá, Santiago. Muito obrigado, foi uma tarde de muito aprendizado. Um abraço para vocês. Beleza, professor. A palavra foi dada ao homem para ocultar o pensamento. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. E amanhã com o Caio e o professor Márcio Manuel, o Brasil. famoso MM aí. Grande abraço, tchau, tchau.